Olá, meus amores do sexto ano! Que saudade que eu tô de vocês! Bom, a nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Nós hoje, gente, vamos fazer correção das atividades do livro do capítulo 2, isso mesmo. Então, nessas atividades aí que nós vamos fazer a correção hoje, eu quero que vocês também vão acompanhando comigo no livro de vocês, tá? O capítulo 2, a partir aí da página 35 do livro, nós temos aí questões para a gente ir relembrando aquilo que nós estudamos no capítulo 2, tá bom? Então, a primeira questão que nós temos aí é como a maioria dos mitos explica a origem dos seres humanos, aí na página 35 do livro de vocês. Então, quero que vocês abram o livro agora e a gente vai, então, começar a relembrar aquilo que nós estudamos sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, pegar o livro. Bem, aí na página 35, tá? Só para a gente relembrar aí, nós estudamos sobre a teoria do criacionismo, tá? Então, o que era essa teoria do criacionismo? A teoria que explicava como é que surgiu os seres humanos. Surgiu através da criação, né, divina. Então, nós temos Deus, quem deu origem, quem criou, né, todos os seres vivos, inclusive os seres humanos. E nessa primeira pergunta, tá, aí da página 35, diz que como a maioria dos mitos explica a origem desses seres humanos. Então, eu quero chamar vocês a pensar a respeito disso. Como é que os mitos, as explicações que nós vimos aí, são dadas aí para que a gente tenha uma explicação sobre como surgiu os seres humanos, tá? Então, para quem prestou bem atenção aí quando a gente falou a respeito disso, tá? Essas narrativas míticas, essas histórias míticas, né, são tentativas de explicar aquilo que não consegue se compreender. Então, as sociedades antigas não conseguiam compreender e escreveram ou muitas vezes contaram aí para os seus descendentes como era essa, né, origem, tá? Então, só para a gente recapitular e anotem aí, tá? Quem tá com a caneta, o papel, o caderno, anota essa atividade da aula de hoje, tá? Então, nós vamos escrever a resposta aí no caderno a respeito de como a maioria dos mitos explica a origem dos seres humanos. Vamos dar a seguinte explicação. Nos mitos, em geral, tá? A criação da humanidade é atribuída aos deuses. Então, nós temos os deuses que vão, né, explicar, que vão criar essas explicações de como é que surgiram, né, todas as coisas que a gente tem, tá? Os seres humanos, as plantas, os animais, a noite, o dia. Então, nessas narrativas míticas, né, homens e mulheres foram criados de matérias diferentes. Então, cada sociedade, cada povo tem uma explicação para isso. Algumas sociedades vão criar aí o mito, vão criar a explicação de que os homens surgiram do barro, de que os homens surgiram da argila, de que os homens surgiram do fogo, de que os homens surgiram de uma planta, de que os homens surgiram, né, de diversas outras possibilidades, tá? Então, o mito são essas explicações, né, sem uma confirmação científica, sem nada, né, que possa dar essa certeza, mas é a explicação que surge a partir de histórias de deuses, de histórias de figuras importantes, né, dentro das narrativas, né, que faz parte do cotidiano das pessoas, para facilitar a compreensão dessas pessoas sobre como surgiu os seres humanos, como surgiu, né, as coisas que a gente tem no mundo, tá? Aí agora, vamos para a página 37 do livro de vocês. Nós temos aí da página 37, recapitulando 3 questões, tá? A questão 2, 3 e 4, que a gente vai estar falando a respeito delas agora, tá bom? Bom, já nessas 2 páginas que nós temos aqui, na página 36 e 37, nós falamos sobre a outra teoria, que é a teoria evolucionista, tá bom? Então, nessa explicação, nós descobrimos aí que nós temos os seres vivos,
né, evoluindo. Essa já não é mais uma explicação mitológica, é uma explicação científica. Houve uma pesquisa, um trabalho que foi feito, né, dentro das pesquisas científicas para, né, explicar como é que aconteceu o surgimento e a evolução dos seres vivos e dos seres humanos, principalmente. Então, vamos lá. Então, na pergunta número 2, tá? Cite duas hipóteses que são mais difundidas hoje no mundo ocidental para explicar a origem do ser humano. Então, quais foram essas duas hipóteses, essas duas, né, explicações que nós vimos? Então, os seres humanos, né, teriam surgido pelas explicações criacionista e a explicação evolucionista, tá? Ah, professora, então se a senhora diz que acredita na teoria evolucionista, então a senhora não acredita em Deus? Será que é isso? Não, acredito em Deus sim, tá? Então o fato de nós termos explicações, termos teorias científicas, não quer dizer que a gente precise, né, simplesmente apagar da nossa memória aquilo que é, né, o nosso preceito religioso, a nossa crença, a nossa fé, tá bom? Então as duas coisas elas podem sim caminhar juntas. Basta que a gente, né, preste atenção às explicações, ouça primeiro antes de tomar qualquer, né, iniciativa ou, né, tomar aí alguma decisão com relação às ideias, tá bom? Então, gente, as duas hipóteses são criacionista e evolucionista. Vocês estão lembrados que eu até tinha pedido a vocês que fizessem um desenho aí no caderno de vocês sobre isso? Um lado para a teoria criacionista, o outro lado para a teoria evolucionista, lembram? Pois é. Então, terceira questão agora. É correto dizer que os seres humanos evoluíram do macaco? Será? Será que nós evoluímos do macaco? Temos aí o chamado parentesco com os macacos, gente? Não escutei. Ah, eu só estou ouvindo barulho aqui de cachorro. Bem, nós não, gente. A resposta é não, tá? Nas pesquisas desenvolvidas por Charles Darwin, ele diz que os seres humanos e os macacos, eles evoluíram de um ancestral comum. Então, nós não temos ainda essa certeza de que ancestral foi esse. Mas nós sabemos que lá na nossa história, lá atrás, nós tínhamos então um ser vivo que, né, fez essa ligação aí entre esse processo evolutivo dos seres humanos e dos macacos, né? Então nós viemos de algum ancestral comum, mas a pergunta está dizendo: é correto dizer que os seres humanos evoluíram do macaco? Não foi nós que evoluímos do macaco. Então nós tivemos lá alguma forma de desvio da linha evolutiva. Os seres humanos caminharam para um lado, os seres primatas, né, dos macacos caminharam por outro lado, tá bom? Então não é correto dizer que nós evoluímos do macaco e nem tampouco é correto a gente dizer que nós somos parentes de macaco, nem parecidos com macaco. Nós temos características bem, né, semelhantes, é verdade, né? Mas não tem uma ligação aí que possa dar 100% de certeza de que nós temos aí essa ligação, né, científica mesmo, né, física, né, biológica, de proximidade tão grande assim com os macacos, tá certo? A questão 4 agora, vamos lá? De acordo com Charles Darwin, qual é o processo que faz com que as espécies evoluam? Como é esse processo aí que Charles Darwin chama atenção? E o nome tá aí no livro, hein? Tá bem olhando para vocês na página 37 do livro, como é o nome desse processo. Então, Charles Darwin diz que todos os seres passam por esse processo, tanto os seres, né, animais quanto os seres
vegetais, tá? Então, é o processo que a gente chama de seleção natural, tá? Então, observe aí que nós já falamos sobre isso, né? A seleção natural é, né, o que garante a sobrevivência desses indivíduos, dessas espécies, né? A gente vai tendo aí um ser que vai evoluindo, vai passando por transformações, às vezes na cor, às vezes no tamanho, às vezes na forma de desenvolver as garras, desenvolver os dentes, né? Uma forma de fazer com que a sua espécie sobreviva, né? Seja mais forte, mais capaz de sobreviver do que outras, tá bom? Então, questão 4, anotem aí, cadê a caneta? Meu Deus, não tô vendo ninguém pegar a caneta, eu vou pegar a minha agora, ó. Vamos lá, pega a caneta, pega o caderninho de vocês, eu vou pegando aqui o meu, ó. Vou anotando aqui quem fez, tá? Então, vamos ver. Na questão 5, que está lá na página 39 do livro de vocês, né? Da seção aí recapitulando, tá? Nós vamos responder agora. Vamos abrir aí o livro, vamos mexer aí os nossos dedinhos aí que tá tudo preguiçosos. Vamos lá. Então, gente, na página 39 do livro de vocês, tá? Do nosso livro, tá bom? Nós vamos encontrar aí, tá? As duas questões aí do recapitulando. Então, na página 39, nós temos a questão 5. Em que região do planeta evoluíram os primeiros ancestrais dos seres humanos? Tá? Qual foi a região do planeta? Então, é muito importante a gente ficar atento a isso, a identificar, né, os lugares aonde surgiram aí as primeiras espécies aí de seres humanos encontrados até hoje. Foi aqui no Brasil? Será que foi? Foi aqui em Poções? Ah, tem gente querendo que seja em Poções, ó. Não foi, gente. Então, a primeira região onde foi encontrado até hoje os primeiros ancestrais aí dos seres humanos foi na região da África, do continente africano, tá bom? Então, não adianta a gente pensar que a África é uma região pequena, não. Nós estamos falando de um continente, tá certo? Então, vou colocar um mapa aí depois para que a gente visualize que região é essa que a gente está falando agora, tá certo? Então, os primeiros ancestrais humanos evoluíram, né? Foram encontrados, até agora as espécies mais antigas são encontradas lá no continente africano, tá? Questão 6. Na questão 6, pede aí para a gente fazer uma lista, né, de algumas características que diferenciam os hominídeos dos demais primatas. Então, o que nós temos de diferenças, né, entre os hominídeos e os outros seres primatas, né, que são as várias espécies aí que nós temos aí de macacos, né? Então, desde aqueles macaquinhos pequenininhos, os micos, que a gente tem aí muitas vezes, né, em algumas casas, algumas pessoas criando aí esses micos, até os chimpanzés, aqueles gorilas enormes, grandes, né, e que servem até hoje para que muita gente faça filmes a respeito deles. Então, quais são as diferenças de nós, seres humanos, para esses seres primatas, tá bom? Então, quem é que poderia aí me dizer aí uma dessas diferenças? Vou dar uma dica. O jeito de andar. O jeito de andar será que é igual a dos seres humanos para dos primatas? Não, né, gente? Então, esse é uma das formas que nós temos aí de diferença, tá? Então, a maneira de andar ereta dos seres humanos é diferente, então, da forma de andar dos primatas, que andam assim meio envergadinho, né? Ainda apoiando muitas vezes a pata, né, dianteira no chão para poder, né, se firmar. Outra questão que nós temos é o formato das mãos e dos dedos, tá? Então, o formato das nossas mãos e dos nossos dedos nos dão a possibilidade aí de pegar os objetos menores, né? De aperfeiçoar muitas vezes, né, os movimentos que a gente tem mais delicados,
Então, o movimento que a gente pega uma caneta, né, que a gente pega uma agulha para poder fazer a costura. Então, esses movimentos, eles não conseguem fazer, né, os macacos não conseguem fazer, não dominam essa habilidade que nós temos, né, nos dedos e nas mãos, tá bom? Então, primeira diferença, o jeito de andar. Então, o ser humano tem um andar ereto, tá? Apesar de que eu vejo de vez em quando umas pessoas aí andando assim meia torta, assim meio engogadinha, né? Isso a gente precisa também corrigir a nossa postura no andar, no sentar, tá? Para que a gente vá garantindo, ó, que a gente fique sempre certinho a nossa coluna certa, tá? Outra característica importante, tá? É a fabricação de ferramentas. Então, já que nós temos mais habilidades com as mãos, isso garante que os seres humanos também façam ferramentas. E os gorilas, os primatas, os macacos não conseguem fazer essas ferramentas, tá certo? Então, a atividade da página 39 tá belezinha. Anotem aí direitinho no caderno, vão dando pausa no vídeo, tá bom? Para que vocês possam ir acompanhando aí essas correções da nossa atividade de hoje. Bem, agora, gente, eu quero chamar a atenção de vocês, né, para uma atividade que nós temos na página 41, tá? Na página 41 do livro de vocês, a gente tem um texto. E eu quero que todos prestem atenção à leitura desse texto, tá bom? Para a gente poder responder aí as 3 questões a respeito dele, tá? Então, eu vou fazer a leitura do texto e nós vamos, então, depois responder aí essas questões. Testemunha da história é o título do nosso texto. Então, o texto a seguir da historiadora francesa Colette Swinnet nos fala sobre os vestígios materiais deixados pelos homens primitivos. Uma cultura se define através de coisas tão diversas como língua, culinária, vestimenta, religião. A cultura é um campo tão vasto que engloba todos os elementos da vida cotidiana. A partir do estudo dos vestígios de pedra, os arqueólogos elaboraram hipóteses e reconstituições da vida de nossos distantes antepassados. Para entender melhor a dificuldade deste trabalho, imagine que nossa sociedade não deixasse nada além de objetos de plástico. Plástico? É o problema hoje em dia. Como se haveria então de interpretar a nossa civilização? O pré-historiador se encontra nessa difícil situação. Ele dispõe de informações muito parciais sobre o legado que o homem pré-histórico nos deixou. As rochas se conservaram, mas as ossadas geralmente desaparecem em razão da acidez do solo. Outros materiais orgânicos, como pele, cortiça, madeira, fibras vegetais, que se decompõem com rapidez, também desapareceram. Os utensílios de pedra são os indicadores mais confiáveis para acompanhar a evolução tecnológica e cultural dessas diferentes populações através do tempo. Cada período cronológico é representado pelo que os especialistas chamam de indústria. Diferentes tipos de rocha foram utilizados para fabricar estes objetos. Esses materiais são encontrados facilmente na natureza, sob forma de pedrinhas ou de blocos. Há milhões de anos, o Homo habilis produziu o primeiro utensílio de que temos notícia, como uma pedra que funcionava como uma espécie de martelo, o percussor. Ele bateu nas bordas de outra pedra para torná-las cortante. Obteve assim uma ferramenta simples, mas eficaz para cortar carne. Há 1.200.000 anos surgiu o biface. Esse utensílio, criado pelo Homo erectus, tinha ambas as faces trabalhadas. Servia para cortar quase tudo: madeira, pele, carne, por aí fora. O homem de Neandertal alcançou um alto nível técnico. Seu novo método de corte baseava-se no princípio de que, ao começar o trabalho,
o artesão já sabia o que iria fazer. Assim, ele preparava seu bloco de pedra, o núcleo, de modo a produzir lascas nas formas e nas dimensões desejadas. Esse planejamento atesta o progresso da inteligência humana e o novo método foi empregado durante centenas de milhares de anos, tá? Bem, então o que nós temos aí, né, no texto dessa historiadora francesa, Colette Swiney, do livro A Pré-História Passo a Passo, tá? Então nós temos aí um texto que vai falar então a respeito, né, daquilo que a gente deixa de material para que a gente tenha, né, a pesquisa histórica sendo feita, tá bom? Então temos 3 perguntas aí na página 41 para a gente poder responder, tá? Vamos prestar atenção. Quem tiver ainda dúvida, volta lá no livro, leia o texto novamente para depois responder as questões, tá bom? Fiquem atentos a isso. Bom, primeira questão que a gente tem sobre esse texto. Por que podemos dizer que os utensílios de pedra fabricados pelos seres humanos primitivos são as fontes mais confiáveis para estudarmos a vida humana naquele período? Então, por que os utensílios de pedra, os materiais, as ferramentas de pedra, são as fontes mais confiáveis? Por quê? Pois é. Tô ouvindo só os barulhos do grilinho. Cri, 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 cri. Ah, vocês prestem atenção, hein? Gente, porque os outros objetos aí que ela fala no texto vai se decompor com muita rapidez. Então, no texto ela vai chamar a atenção disso, dos objetos que são feitos de madeira, dos objetos de cortiça, das peles de animais, né? Dos ossos humanos. Então, esses materiais, eles vão sendo, né, desaparecendo, vão se apagando com mais rapidez. Observe que a gente tem falando sobre isso no 2º parágrafo. Releia aí novamente o 2º parágrafo para que vocês percebam isso, tá? Então, é justamente as pedras, os objetos feitos com as pedras, que nós vamos ter, né, maior durabilidade. Olha aí no 3º parágrafo que ela diz, ó, os utensílios de pedra são os indicadores mais confiáveis para acompanhar a evolução tecnológica e cultural das diferentes populações, tá bom? Então, gente, vamos agora para a nossa segunda questão aí do texto, Testemunhas da História, tá? Então, no texto, a francesa e a historiadora francesa, ela vai falando de vários dos instrumentos, né, dos materiais fabricados e deixados como vestígios aí pelos homens primitivos. E a segunda questão tem a ver com isso. Vamos ver aí? Como é que o texto apresenta a evolução das espécies humanas por meio das ferramentas por ela fabricadas? Então, nessa resposta aí, eu quero que vocês prestem atenção aí para observar quem são essas espécies aí citadas no texto e o que cada uma delas vai produzir de ferramenta, tá bom? Bom, é importante a gente lembrar, gente, que o nome das espécies aí vai estar sempre com uma letra diferente, com a letra itálica, né? É aquela letra, aquela letra que vai estar aí meio inclinadinha, né? Então, essas aí são as palavras aí que compõem o nome científico das espécies, tá? Todos os seres vivos, todas as plantas, né, todos os animais, todos eles têm nomes científicos. Eu aposto com vocês que vocês nunca, né, ficaram atentos a isso. Uma hora dessas a gente vai fazer uma atividade para pesquisar o nome científico de vários desses, né, animais e de plantas que a gente tem muitas vezes no nosso cotidiano e que a gente nem sabe qual é o nome científico, tá bom? Bem, então vamos voltar aí para a nossa segunda questão. Primeira espécie citada aí por essa historiadora foi a do Homo habilis. Qual foi então a ferramenta aí produzida pelo Homo habilis? Vamos lá? Dá uma olhadinha aí no texto da página 41. Tá lá no parágrafo 5, tá?
nós temos aí no parágrafo 5 e 6 essas várias espécies e temos aí o que cada uma delas fez, tá? De instrumento. Então, a primeira espécie aí, qual foi? Ah, isso mesmo, parabéns para você que acertou, o Homo habilis, tá bom? O Homo habilis, ele fabricou aí, então, as primeiras ferramentas aí de pedra, tá? Então, uma ferramenta aí que ela chama atenção aí, que parecia uma espécie de martelo, né? Servia para bater e fazer aí os pedaços menores aí, quebrar, né, as peças de pedra menores, tá bom? O Homo erectus passou a produzir, né, a chamada bifaces, que era a ferramenta de pedra também, só que trabalhada dos dois lados. Então, antes ele só tinha a preocupação de trabalhar um lado só. Agora ele já tinha a ideia de começar a fazer dos dois lados para que pudesse, né, fazer melhor os objetos de corte, como foi, né, feito aí as bifaces para, né, cortar então, né, as peles de animais. Ela ainda coloca no texto: cortar as peles de animais, a carne, né? Então isso era para facilitar a vida deles, tá? A outra espécie aí citada no texto, tá bom? É a do Homo erectus, né? É que a gente já falou aqui que, né, constrói aí as facas aí, as bifaces. E a gente tem agora do Homo de Neandertal ou Homo neanderthalensis, tá? Que é o nome científico. E aí ele vai então passar a confeccionar ferramentas, né, planejadas com antecedência. Então ele começa a observar, olhar como é que ele vai fazer, né, de que materiais ele vai precisar para fabricar, né, essas ferramentas. Então esses seres humanos já começam a pensar em formas diferentes de utilizar, né, materiais, né, peças que podiam, né, melhor fazer as ferramentas. Então o Homo de Neandertal, ele vai, né, começar a pensar nesse planejamento das ferramentas, tá certo? Bem, então respondida a questão 2 aí da página 41. Vamos agora ver a última questão dessa página aí, 41, a questão 3. Preste atenção que agora eu tô curiosa para me saber, tá? 3. Segundo o autor, é difícil interpretar uma cultura, uma civilização, utilizando apenas os seus vestígios materiais. Como, por exemplo, dessa dificuldade, ela cita como seriam interpretados os tempos atuais se nossa sociedade deixasse apenas objetos de plástico. E, em sua opinião, que tipo de interpretação os pesquisadores do futuro poderiam fazer sobre o nosso presente? Então, isso aí exige, né, que cada um de nós exercitemos a nossa imaginação. Se nós deixamos, gente, plásticos espalhados por todo canto, né, tiramos ali da embalagem o nosso salgadinho, a nossa bolacha, a nossa bala, o nosso pirulito, e jogamos o plástico lá pelo chão. Em todo lugar que a gente olha, a gente encontra plástico hoje, de todos os tipos, de todas as cores, de todas as formas. O que isso pode, né, dizer a respeito da nossa sociedade de hoje? Então, lá no futuro, quando os historiadores começarem a pesquisar a nossa sociedade, encontrarem essa quantidade enorme de plástico, o que vocês acham que isso vai refletir sobre nossa sociedade? Já pararam para pensar a respeito disso? Então, nós precisamos, gente, pensar em formas de evitar essa proliferação, né? Porque isso vai fazer com que a nossa sociedade produza cada vez mais lixo, né? E isso vai desencadear em outros problemas ambientais que vai, né, trazer prejuízos para nós e para as sociedades futuras. Então, o que nós precisamos fazer em relação a isso? Preservar o meio ambiente, né? Então, o que a gente pode reciclar, a gente vai procurar formas de reciclar.
O que a gente não pode reciclar, né? A gente vai procurar diminuir, né? Diminuir o uso, diminuir o gasto, diminuir o prejuízo para o meio ambiente. Então, quando você estiver comendo seu salgadinho, a sua bala, ou terminou, a embalagem está lá na sua mão, não jogue à toa, não jogue por aí, tá? Quando você está com seu lixo lá todo arrumadinho, colocou na rua, o carro do lixo passou, não pegou seu lixo, você esqueceu o lixo lá. Então, não deixe lá, porque os cachorros vão muitas vezes, né, espalhar, vão rasgar e vai sujar ainda mais um ambiente que é meu, é seu e é de todos, tá? Então, a gente precisa pensar a respeito disso, tá? Então, essa terceira questão, a resposta, ela é pessoal, tá? Então, você vai pensar aí como é que você vai responder ela. Que tipo de interpretação os pesquisadores do futuro poderiam fazer sobre o nosso presente, já que a gente espalha, né, plástico, espalha lixo, espalha tanta coisa aí no meio ambiente, tá bom? Então pensa aí legal e escreve aí a sua resposta, tá bom? Porque é um exercício tanto para a sua mente quanto para a sua escrita, você organizar as suas ideias no papel, tá bom? Então capricha aí, depois eu vou querer ver aí essa resposta, tá bom? E agora, gente, eita, página 42, quando a gente falou sobre os períodos da história sem escrita, nossa primeira aula da plataforma aí foi sobre a história sem escrita, e eu quero recapitular com vocês aí a respeito dessas 3 questões que nós temos aí na página 42, tá bom? Então, quem tá com o livro, não esquece, abre o livro, vai acompanhando com a gente, pausa o vídeo e vai registrando aí as respostas, certo? Bom, na questão 7 da página 42, de que maneira os cientistas podem reconstituir a vida nas sociedades pré-históricas? Então, como é que esses cientistas eles podem reconstituir a vida nesses povos pré-históricos que nós estudamos? Como é que a gente sabe dessa história desses povos, gente? Se eles já viveram há tanto tempo, né? É claro que eu trouxe Maica aqui para vocês, mas ela não é, né, de verdade, né? Então, como é que a gente entende, como é que a gente consegue descobrir a respeito disso, tá? Os cientistas, eles reconstituem a vida das sociedades pré-históricas, conhecem mais sobre esses povos da pré-história através dos estudos dos vestígios materiais deixados por esses povos. Então, qualquer vestígio, tá? Então, falamos nas questões anteriores, agora há pouco, de como era muitas vezes, né, mais fácil você pesquisar sobre os materiais e peças e utensílios feitos de pedra do que de madeira, tá? Mas, né, se for encontrado um de madeira, se for encontrado um pedaço de uma roupa, né, de um homem da pré-história, eles também vão pesquisar, também vão querer descobrir a respeito disso, tá bom? Então, eles descobrem sobre isso através dos vestígios materiais, tá? Então, aquilo que a gente pode pegar, lembra? Que a gente pode, né, olhar, né? A gente vai, então, começar a entender melhor a respeito dessas sociedades mais antigas, ok? Questão 8. Como é que o conhecimento é transmitido na sociedade sem escrita? Eita! Então quem não sabe escrever, não sabe ler, será que pode transmitir conhecimento? Pode sim! A minha vozinha me deu tanto conhecimento e ela falava para mim, eu não sei escrever o O sentado, né, na areia. Então, gente, as pessoas que não têm, né, escrita, não se utilizam ainda do sistema de escrita, podem transmitir sim os seus conhecimentos de forma oral, tá? Então, falando para o outro, a gente também transmite, né, conhecimento. E por isso, muitas vezes, esses conhecimentos estão justamente nessas pessoas mais idosas, tá? Então, você que tem um vovô em casa, uma vovó, né, que está cuidando dele ou dela aí nessa pandemia. Então,
cuida bem, muito bem deles mesmo. Converse bastante, porque eles vão saber contar para vocês muita coisa do que eles viveram, do que eles viram, né? Coisas aí que nós, por mais que vamos ainda estudar e termos aí da possibilidade de aprender, não vai ser a mesma coisa do que a gente ouvir, né? Ouvir os ensinamentos, ouvir o conhecimento dos mais idosos é sempre uma coisa importante a ser feita, tá bom? A questão 9, da página 42. Quais são os períodos em que a pré-história é comumente dividida? E qual foi o critério usado para definir esses períodos? Então, quais são os períodos da pré-história? São 3. Vamos lá? Primeiro período, Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, né? Porque era o período em que eles lascavam aí a pedra, quebravam de todo jeito para fazer os instrumentos, tá? Segundo período, chamado Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, tá bom? E o terceiro e último, a Idade dos Metais, porque esses primeiros seres humanos começaram então a entender que podiam derreter os metais e fazer, né, utensílios, ferramentas e armas, né, pontas de flecha, de lança, tudo isso, tá? E como foi definido aí o critério, tá? Que critério foi esse? A forma como eles faziam as suas ferramentas, foi o critério utilizado, tá? Então, que técnica eles utilizavam para produzir os seus artefatos, para fazer as suas ferramentas? Então, primeiro era feito de pedra lascada, segundo era feito de pedra polida e o terceiro já era feito de metais, tá? Então, a pré-história foi dividida dessa forma porque eles identificaram quais eram as formas de desenvolver as ferramentas, os artefatos, os enfeites que eles utilizavam naquele período, tá certo? Bom, e agora a página 43 aí para a gente finalizar a nossa correção de atividades de hoje, tá? Na página 43 nós temos aí 3 questões também, tá? Primeira delas, a evolução do gênero Homo até o surgimento do Homo sapiens ocorreu em qual dos períodos da pré-história? Então, qual foi, né, desses períodos aí da pré-história em que aconteceu o surgimento, né, da primeira espécie aí de Homo sapiens que existiu? Então, o período foi do Paleolítico, tá? Então, as várias espécies de Homo erectus, habilis, então surgiram todos dentro do período do Paleolítico, tá bom? Terceira, a questão 11 aí da página 43, tá? Cite 2 importantes consequências da descoberta do fogo, né, do uso do fogo pelos Homo erectus. Então, para que serviu o fogo? Né? Os seres humanos criaram e dominaram esse fogo para quê? Né? Então, gente, o fogo foi importantíssimo para os homens pré-históricos. Por quê? Primeiro que eles iam agora ter mais condições de se aquecer, né? Era frio, se agora a gente está achando que está frio porque está no inverno, imagine naquela época, né? Onde mais da metade do nosso planeta ainda estava coberto de florestas tropicais, né? Muito grandes, muito intensas, tinha muito período de chuva. Então, primeira coisa era para se aquecer, né? Mas o fato de se aquecer, né, não foi assim nem tão importante. Houve mais importância ainda para o preparo dos alimentos. Então, eles agora iam poder assar, iam poder cozinhar. Isso, gente, facilitava bastante a digestão da carne, né, para os seres humanos, tá? Então, eles, né, passaram a utilizar, né, do fogo para se aquecer, para preparar a comida, para cozinhar, para assar e ainda para afugentar os animais. Então já 3 coisas
a pergunta era para citar duas, já citamos três. Afugentar os animais perigosos, grandes animais, né, que nós já falamos que existiam durante esse período também, né? Então esses grandes animais perigosos aí para, né, os seres humanos, eles, né, quando tinham fogo por perto, claro que os animais têm medo do fogo, então não vão querer encostar, né? Então faziam isso também para afugentar os animais perigosos, os predadores. Além disso, o fogo também passou a ser utilizado para iluminar os ambientes escuros, né, principalmente à noite. Então, à noite, eles, né, tinham que ficar todo mundo ali quietinho, dentro das cavernas, no meio do mato, não tinha como, né, enxergar. Então, eles, né, com a descoberta do fogo, eles agora poderiam sair, poderiam, né, circular também no período da noite, tá? Então, olha quanta coisa a gente descobriu, que o fogo servia para alimentação, não preparar melhor os alimentos, para que eles pudessem se aquecer, para que eles pudessem afugentar os animais perigosos e para que eles pudessem também iluminar os ambientes escuros aí, principalmente à noite, tá certo? Então, muito bem. A questão 12 e última da nossa atividade de hoje, né, pergunta: por que razão os grupos humanos do Paleolítico viviam em moradias temporárias? Muito boa pergunta. Então, por que esses seres humanos viviam, né, de forma temporária? Ficava um tempo aqui, um tempo ali, depois saía e ia para outra região. Então, por que isso acontecia? Porque, gente, eles eram caçadores e coletores, tá? Então, eles viviam de caça, viviam de pesca, né? Viviam colhendo aí as frutas, as raízes, as folhas. Então, eles não tinham ainda, né, moradia fixa, certo? Por quê? Ah, professora, mas por que eles não podiam ter uma moradia fixa, né? Construir ali uma cabaninha e ficar só naquele lugar? Porque eles tinham que ir para onde a caça, né, permitia. Então, se tinha muitos animais na região, eles ficavam. À medida que ia acabando os animais, eles iam matando, iam sumindo, ou até mesmo os animais saíam, né, migravam de uma região para outra, então eles também tinham que sair e ir para outra região, né? Então, isso era uma das formas aí, né, que obrigavam esses seres humanos a se deslocarem sempre, né, em busca de alimentos. Eles iam saindo de uma região para outra, tá certo? E isso, gente, nós já falamos aí, né, que recebe um nome muito importante, que é nômades, tá? Então, esses seres humanos que viviam aí nesse sistema, né, de caçadores, de coletores, principalmente os homens do período paleolítico, eles eram nômades. Então, nomadismo é porque ficavam de uma região para outra. Então, tinha comida aqui, tinha o que caçar aqui, ficava aqui. Ah, não tem, eu tenho que mudar para essa região aqui. Então, vou para lá, porque ali tem onde eu caçar, tem bastante produto para mim poder colher nas florestas. Então, aqui é uma região boa para mim viver, tá certo? Bom, gente, por hoje, tá? Nós vamos encerrar aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa correção da atividade. Na próxima aula, quero combinar com vocês já a respeito disso. Na próxima aula nós vamos falar e vamos corrigir, tá? Mais aí algumas atividades. Então, vocês vão para casa estudar, fazer aí um resumo no caderno de vocês, né? Do livro de vocês aí, da página 44, tá? Até a 46, vão fazer aí a leitura, vão fazer aí um resumo e a gente vai então, né, fazer a correção dessas atividades. Então, vão fazer a leitura, um resumo e vão responder. Aí na página 44 a gente tem duas questões aí do Explore, tem na página 45 duas questões aí do Recapitulando, viu? E na página 46 a gente tem uma questão aí da idade dos metais, tá certo? Só até a 46, tá bom? É o nosso combinado aí pra gente continuar a nossa aula da próxima semana. Gente, tchauzinho, um
beijo, fica com Deus, se cuidem, usem máscara, não saiam, principalmente vocês meninos que eu estou visualizando daqui, que estão saindo para ir soltar pipa, viu? Ai, ai. Um beijão, viu, gente, no coração, e até a próxima.